Olá a todos, é um prazer poder estar ministrando mais uma aula aqui para vocês, a convite do professor e amigo Anders. Para quem não se recorda, eu ministrei uma aula sobre emergências ambientais relacionadas com encalhe de baleias, não faz muito tempo, antes da pandemia. Agora na pandemia a gente está aqui com novos recursos, virtuais, para poder trazer um pouco mais de aspectos relacionados com a fauna, nessa questão de emergências ambientais associadas aos incêndios florestais. E é bem oportuno, dentro do cenário atual em que o país e principalmente o Pantanal está passando. Meu nome então é Hernani Gomes da Cunha Ramos, eu sou médico veterinário, eu tenho desde formado dedicado a minha vida aos animais silvestres, manejo de fauna em especial. Estou fazendo doutorado pelo programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, em Ilhéus, e eu trabalho como pesquisador no Instituto Baleia Jubarte. Bom, eu programei aqui o nosso tema relacionado ao fogo em 4 segmentos. Eu vou abordar cada um deles em vídeos separados, mas a aula vai compreender todos os 4 blocos, digamos assim. Eu gostaria de falar no início sobre essa questão da culpa, sobre os incêndios florestais, que é uma coisa que perturba muito a sociedade, a todos nós, pelo que está acontecendo. A gente quer saber quem são os responsáveis, então vamos abordar isso, principalmente agora nesse bloco. Nos blocos seguintes, nós vamos ver alguns casos sobre incêndios florestais em outros países, casos internacionais. Depois a gente vai focar mais nas questões relacionadas com o nosso país, o que está acontecendo com o nosso país, os casos nacionais, principalmente da Amazônia e do Pantanal. E por fim, nós vamos ter um último bloco aí que a gente vai falar sobre o problema da defaunação, associada então aos incêndios florestais, e a gente fica com isso: é defaunação ou é manejo florestal, ou é manejo de unidade de conservação? Como é que a gente soluciona um pouco esses problemas, tá? E quais são as questões que a gente pode discutir um pouco, apresentar um pouco de uma forma sucinta aí para vocês, tá bom? Então, assim, não é fácil a gente encontrar um culpado, Isso aqui preparando essa aula, eu encontrei nos Estados Unidos uma matéria que fala desse rapaz aí, que é viciado em drogas, em metanfetamina, e com problemas sérios de personalidade, de transtornos, que acabou depredando e colocando fogo em fragmentos florestais e danificou aí cerca de 15 propriedades. A fiança dele ficou estimada em 15 milhões. Tá? Então foi um incêndio importante envolvendo propriedades e florestas, na região dos Estados Unidos, ali em Almeida Drive. Então nem sempre é fácil você chegar a um culpado, E a culpa, ela pode ser, então, assim, atribuída a quê? Se a gente não tem o culpado em si, o que está falhando, então? O que não está funcionando adequadamente e que poderia estar carregando um pouco de culpa nesse processo como um todo, Então, assim, a natureza é culpada dos incêndios, Existem riscos de incêndios florestais serem iniciados por processos naturais, Existem, mas isso é atribuído a algum tipo de culpa ao sistema natural? Não, o fogo faz parte da natureza. Muitos biomas têm suas estruturas e mecanismos para sobreviver a incêndios. Claro que tudo depende de uma questão de dimensionamento, mas existe o risco aí de combustão natural, então onde não teria uma atribuição de culpa, pelo menos de natureza antrópica,
Então, quando a gente tem um incêndio, dependendo das características do incêndio, a gente pode pelo menos saber que a culpa é do homem, né? Então, é uma suspeita antrópica, né? Quem colocou o fogo foi alguém, né? Principalmente quando o foco inicial dele é no centro de uma propriedade, né? Particular, por exemplo, né? Muitas vezes, então, o fogo é de forma criminosa ou sem, como que eu posso dizer, sem consequências, né? Tentado fazer um manejo, talvez, mas sem muita prática, sem muito preparação e sai do controle. Então, assim, às vezes não é culposo, mas é de natureza antrópica, tá? Então, são os casos onde há erros, né, e acidentes ocorrendo na tentativa de fazer um manejo de pastagem, um manejo de propriedade, e aquilo sai do controle porque não era um dia propício, era um dia muito quente, com muitos ventos fortes, com pouco pessoal para fazer controle de forma irresponsável e tudo mais. Então, esses velhos hábitos agrícolas às vezes colocam em risco, né? Você consegue resolver o problema da pastagem de uma propriedade, mas esse fogo acaba indo para propriedades alheias, então passa a ser culposo também, porque acaba danificando o patrimônio de outras pessoas que não gostariam de ter o fogo sendo invadido nas suas propriedades. E então a proporção que isso pode chegar leva a uma certa culpa aí, o manejo inadequado sendo feito, tá? Então, assim, pode ser que tenha a motivação criminosa mesmo, tá? Isso a gente não pode ser descartado, mas será que o sistema penal não está muito brando para quem está fazendo mau uso do fogo, né, nas suas práticas agrícolas, ou essa situação da Amazônia, do Pantanal? Será que o sistema penal, esses decretos de certa forma confusos, porque em algumas áreas é possível, em outras não, em épocas sim, épocas não, sem muita questão de educação sendo tratada, para que a pessoa que está lá no campo tentando fazer a sua atividade, se desenvolver, não ter o conhecimento necessário e nem a capacitação necessária para poder fazer o bom uso do fogo, por exemplo, né? Nós vamos ver um pouco sobre tudo isso ao longo da aula toda, mas será que então um pouco de culpa não é o sistema de investigação que está incipiente, né? Essa justiça lenta? Então, assim, griagem de terras, né? É bastante confuso, porque existem muitos ataques, né? A gente vê pelas mídias aí, daqui a pouco a gente vai ver muitas pessoas se atacando mutuamente, né? Governo atacando ONGs tentando se defender, cientistas com outros tipos de pontos de vista. Nós vamos ver um pouco sobre tudo isso, né? Então, assim, será que o programa de reforma agrária não está andando de forma adequada, ou pelo menos com as capacitações adequadas? O que está acontecendo, né? É complicado, um país de proporção continental não é fácil, são muitas comunidades, é necessário muito investimento em capacitação técnica, é um tema muito confuso. Para me preparar para essa aula não foi fácil, entendeu? Mas é um assunto importante, e o que eu espero dos alunos é que eles sigam estudando, né? Pretendo aqui dar alguns direcionamentos para que os interessados, os alunos mais interessados no tema, possam estudar e se aprofundar mais nos temas, né? Mas e a educação de base? Será que também não carrega um pouco de culpa nisso, né? Então, assim, a culpa é difícil, ela está um pouco distribuída por toda a sociedade aí, como a gente está vivendo atualmente no nosso cenário. Mas olhando um pouco a questão do Código Penal, dentro do Decreto-Lei número 2.848, de 1940, né, onde diz que as penas podem ser aumentadas de 1/3 se o crime cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, né, o proveito próprio, o alheio, né, e se o incêndio em várias situações, né, na letra H a gente vê para
atingindo lavouras, pastagens, matas e florestas, né? Então é um incêndio do tipo culposo, né? Se for culposo, a pena de detenção ela pode ser de 6 meses a 2 anos. Então, assim, você acha que um crime, né, ambiental, onde as consequências disso podem ser catástrofes que podem levar à morte pessoas, rebanhos de animais domésticos, fauna silvestre, ter um crime de detenção de 6 meses a 2 anos, aí fica um pouco desproporcional, né? No meu ponto de vista, eu não sei, isso parece que não está muito adequado, não sei se, além da questão da investigação ser difícil, encontrar o culpado é difícil, quando encontra, né, é uma pena muito branda, não ajuda o processo de fazer o incentivo ao uso correto, né, de práticas agrícolas mais modernas e mais assertivas, né? Então essa coisa da culpa, ela gera muita confusão e hoje em dia, com tanta mídia, com tanta informação vindo de tanta fonte, é difícil saber quem está falando a verdade. A gente vê o Ministério Público, por exemplo, que nem aqui, nenhum elemento apontava para a participação de brigadistas ou organizações da sociedade civil, ONGs, afirma o Ministério Público Federal lá do Pará, né? Isso aí, matéria da Carta Capital em novembro de 2019, né? Quando houve aquela atribuição de culpa a brigadistas voluntários, né, na questão do fogo, para que eles pudessem ter trabalho naquela região, ou ONGs, enfim. Então, assim, houve investigações e aí saem matérias desse tipo, mas outras matérias diferentes, né? Governo que estimula os crimes ambientais, não os pobres, rebatem cientistas. Então, assim, fica muito confuso, porque a gente, aí já é uma matéria da Hora do Povo, né, em janeiro de 2020. Então, assim, aonde a gente se alimenta, o que a gente lê, a gente não sabe quais são as tendências. Então é bastante complexo e difícil para nós da sociedade civil entender um pouco, né, como é que é essa questão da culpa, quem que está falando a verdade, o que é fake news, o que não é. E é difícil a gente extrair informações para poder entender melhor, mas a gente vai tentar fazer um pouco mais disso e trazer um pouco de forma bem abrangente, né, olhando por todos os lados possíveis, um pouco mais sobre toda a questão do fogo, na questão dos incêndios florestais. Mas a culpa aí, né, a gente encontra aí então na internet trabalhos desse tipo, dizendo que 80% do desmatamento da Amazônia deve ser a pecuária, né? Então, né, e aí tem suposto filósofo de nome Elias Flexa Ribeirinho, né, atribuindo que os incêndios de culpa de madeireiros, fazendeiros, latifundiários, né, que se sentem livres aí com uma determinada liberdade para poder fazer o que bem querem com essas terras remotas, né? Então aí já comeu a sua Amazônia de hoje, né? Então a consciência que a gente tem, né, sobre a pegada ecológica que nós temos no planeta, né? O estilo de vida que nós temos, que consequências isso deixa, né? O tanto que o nosso comportamento como sociedade afeta os recursos naturais ou não. Então a gente encontra esse tipo de manifestações, né, charges e tudo mais. Enquanto as autoridades buscam alternativas para conter as queimadas e o desmatamento, vem tendo repercussão em redes sociais e em aplicativos de mensagem um vídeo que mostra um trator arrastando uma bola de fogo em uma área de pastagens. Na gravação, o tratorista vibra com a ação e fala: "Aí sim, Mato Grosso velho". Acompanhe. Esse vídeo circula há pelo menos 2 semanas. Há pelo menos 2 semanas esse vídeo está circulando nas redes sociais e ainda não foi possível identificar o autor nem o local
em que foi feito. Em meio às queimadas que atingem o Pantanal e a Amazônia, muitos usuários na internet criticaram a ação, atribuindo-a a fazendeiros. Outros internautas apontaram que pode se tratar do chamado aceiro de fogo, um método que precisa de autorização prévia e utiliza uma queimada controlada para conter um incêndio florestal maior. Questionada sobre o vídeo, a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso afirmou que está investigando a ação, mas não confirmou onde ela foi realizada e já pediu inclusive ajuda para identificar o responsável. Nessa semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar as queimadas no Pantanal. Um dos responsáveis pela apuração, o delegado Alain Givige, apontou que há indícios de incêndios criminosos, já que muitas queimadas começaram em áreas remotas, dentro de fazendas da região. Então a gente vê, né, esse vídeo, quando eu me deparei com esse vídeo, eu falei, vou mostrar para vocês, porque assim, a gente vai ver um pouco sobre essa questão de acero, né, mas nesse vídeo ficou bem claro que não havia uma preparação. Era um rapaz único dentro de um trator, puxando um pneu incandescente, colocando fogo numa área de pastagem grande, com presença de vento relativamente forte, porque dava para ver a fumaça se lateralizando bastante, e sem acero, sem preparação de um bloqueio. Tinha uma área de mata ao fundo, que provavelmente ia ser atingida por esse fogo. Então, muita irresponsabilidade e com certeza criminoso, né? Está sendo aí um processo de alvo de investigação. Pode ser um dos motivos do porquê o Pantanal está em chamas e tanta coisa está acontecendo, né? Tomara que descubram quem é essa pessoa e em que fazenda isso aconteceu, né? E que sejam punidos esses criminosos, né? Mas nós vamos ver durante o resto da aula um pouco mais sobre manejo de fogo também, que eu acho que é importante, como que isso deve ser feito, não dessa forma irresponsável, tá? Mas para finalizar esse bloco de quem é a culpa, eu acho que a culpa é um pouco de todos nós como sociedade, né? O nosso estilo de vida e principalmente nossas escolhas que nós fazemos nos representantes que a gente escolhe nos representar. É difícil, a gente é confrontado com palavras, com coisas que são ditas, a gente tem que acreditar que está sendo feito, são nos informados números, mas é difícil, por exemplo, na agenda socioambiental, pelo menos, eu acho que o eleitor que está preocupado com a agenda socioambiental, ele deve procurar candidatos que estejam preocupados também com as questões socioambientais e que tenham histórico de atuação e defesa e desenvolvimento nessa questão do desenvolvimento.